Olá, tudo bem? Olha aqui eu mais uma vez, nesta manhã, trazendo uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Quero pedir desde já que você venha compartilhar esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Hoje eu irei falar de um tema que é muito popular nos dias atuais, né? Pelo menos nos últimos 200 anos, né? Que é o batismo no Espírito Santo. E o título que eu coloquei aí é uma provocação, né? Como ser batizado no Espírito Santo neste momento, né? Agora mesmo. Nesse vídeo você pode ser batizado no Espírito Santo. Eita, e agora? Isso é uma provocação, né? Porque existem duas teologias convergentes no que diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Mas nós vamos nos ater à palavra de Deus. Em vídeos passados eu falei sobre como ser cheio do Espírito Santo. E isso causou uma pequena confusão na mente de algumas pessoas, né? Porque, na verdade, para ser cheio do Espírito Santo, você precisa já tê-lo em sua vida, né? Então, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não pode ser cheia do Espírito Santo. Durante a história da igreja, a gente vê todo momento os crentes sendo cheios do Espírito Santo. Mas isto porque eles já tinham o Espírito Santo, ou seja, anteriormente, antes de ser cheio, eles foram batizados no Espírito Santo. Mas como é que funciona isto, né? Para início de conversa, eu quero compartilhar logo a porção da palavra de Deus. E eu quero que vocês abram suas Bíblias em Mateus capítulo 3. A gente vai estar lendo os versículos 11 e 12, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno nem de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Essas são as palavras de João o Batista, né? João o Batista, ele proferiu essas palavras quando ele pregava ali nas proximidades do Rio Jordão, né? Mas o que vem a ser esse batismo no Espírito Santo, né? Interessante é que Jesus, quando ele conversava com Nicodemos, lá no capítulo 3, e novamente nós estamos voltando ao capítulo 3, né? Quase todas as nossas mensagens a gente fala no capítulo 3 de João. É porque o capítulo 3 de João, ele tem o texto áureo da Bíblia. Ele tem um dos textos mais importantes da Bíblia, que é o João 3,16, né? Mas hoje eu vou ler o João 3,3, nessa conversa que Jesus teve com esse mestre, esse doutor da lei chamado Nicodemos, que foi à noite conversar com Jesus. Há vários motivos que as pessoas falam por que ele foi à noite conversar com Jesus, né? Mas a Bíblia não nos revela, a gente tem apenas algumas especulações, né? Uma delas é porque talvez ele tivesse vergonha por ser um mestre da lei e que fazia parte do Sinédrio e fosse se encontrar com um rabino itinerante. É uma das posições, nós não sabemos na verdade, porque a Bíblia não nos diz por que ele foi conversar com Jesus. Mas atentamos bem para o que diz a palavra de Deus em João 3:3. Respondeu-lhe Jesus e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Versículo 5. Respondeu Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, atentem bem para isso. João falou que o que viria depois dele, ou seja, Cristo, porque João veio preparar o caminho para Jesus, batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem uma pá na mão, ele limparia a eira, ele iria ceifar toda a plantação, ia recolher o trigo, ia queimar a palha no fogo.
Então, João Batista disse que Jesus tem dois tipos de batismo, o com o Espírito Santo e o com fogo. Né? Logo mais a gente vai explicar o que é esse batismo no fogo. Né? Além de ser batizado com o Espírito Santo, tem um batismo com fogo também. E nessa conversa com Nicodemos, lá em João 3, Jesus fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Mas o que é esse nascer da água, né? E eu conversando com algumas pessoas, essas pessoas têm um entendimento interessante, até estranho, sobre o que Jesus está falando, né? E eu conversando com alguma pessoa, algum teólogo, ele disse que nascer da água é porque a criança, quando ela está no ventre de sua mãe, ela fica imergido no líquido que parece água. Então esse é o nascer da água, né? Nada a ver, né? Para mim nada a ver mesmo. Porque, na verdade, o que Jesus está falando com Nicodemos é um assunto bem corriqueiro entre os estudiosos dos escritos, das escrituras, né? Na verdade, eles estão comentando o texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. É disso que eles estão falando. Só que na conversa, Nicodemos vai dando uma de João sem braço, sem saber o que estava, fazendo de conta que não sabia do que Jesus estava falando, né? E é por isso que Jesus até tira assim uma onda com Nicodemos e diz: você é mestre em Israel e você não sabe dessas coisas. Porque era um assunto que era comum entre quem estudava as Escrituras. Vamos ver o que diz o texto de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 e 27, que é disto que Jesus e Nicodemos estão falando. Diz o seguinte a palavra de Deus: e dar-vos-ei, né, um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andais nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. É disto que Jesus está falando, desse batismo no Espírito Santo. Um versículo atrás, no 25, ainda ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então é disto que é nascer da água e do Espírito, né? Jesus, conversando com seus discípulos, ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, essa nascer da água é nascer da palavra de Deus, é nascer da revelação de Deus pelas palavras na boca de Jesus Cristo e de tudo aquilo que Deus se revelou à humanidade. Então, a revelação de Deus, ela lava o homem. Isso é nascer da água. E o nascer do Espírito é receber o Espírito Santo de Deus. Quando a gente lê toda a Bíblia, a gente vê que o Espírito Santo de Deus, ele só se manifestava em reis, profetas e sacerdotes do antigo pacto, do antigo concerto. O Espírito Santo não vinha sobre pessoas comuns. Mas já havia esta promessa aqui, lá em Ezequiel 36, que Deus tiraria o coração de pedra do homem, né? Ou seja, Deus transformaria o homem num coração de carne, tiraria a sua natureza pecaminosa e derramaria sobre ele, limparia o homem com sua palavra e colocaria o seu espírito no homem. Isso é o batismo no Espírito Santo. É quando Deus coloca seu espírito dentro do homem. Nós temos outra promessa também bem interessante, que é no livro de Joel, o profeta Joel. Você pode procurar no Velho Testamento, é um dos profetas menores. Ele se chama assim profeta menores porque o livro dele é menor que os outros, né? É interessante nessa questão. Por que é profeta menor? As pessoas se perguntam, né? Porque o livro do profeta Joel é pequenino. Nós temos outros, como Jonas, Naum, que são profetas menores. Então diz o seguinte, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, vai nos dizer o seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu espírito
sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Ou seja, o profeta Joel foi muito mais claro do que Ezequiel. Ele já diz que o Espírito Santo ia ser derramado sobre pessoas comuns, sobre o povão, aqueles que não eram reis, aqueles que não eram profetas e aqueles que não eram sacerdotes, né? Em João 14, você pode abrir sua Bíblia lá em João 14, Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 16 e 17 vai dizer o seguinte. Isso é Jesus falando. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem conhecer, não vem a conhecer, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Então, essa promessa, mais uma promessa que nós temos na Bíblia, de que haveria de se cumprir. Comecemos com Ezequiel, depois fomos para Joel, e agora Jesus confirma essas duas profecias. E irmão Reinaldo, isso se cumpriu? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? E aí nós vamos lá para Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo de 4 a 8, né? Vai dizer o seguinte. E estando com eles, determinou que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse, e de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Veja, preste atenção. Ele repete o que o João Batista diz, mas diz que os discípulos, os apóstolos, seriam batizados no Espírito Santo. Não diz que eles seriam batizados com fogo. Preste atenção nesse detalhe. Continuando a leitura. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia e Samaria, como até os confins da terra. Então, essa é, na Bíblia, a última promessa que faz alusão ao batismo no Espírito Santo. Se você continuar lendo o livro de Atos, e você chegar no capítulo 2, você vai ver o seguinte, a narrativa. Atos, capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa judia, estavam todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento venente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, aconteceu aí o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo veio, como foi prometido lá em Ezequiel, como foi prometido em Joel, como foi prometido em João 14, se cumpriu aquilo que Jesus disse a Nicodemos que aconteceria, né? Que quem nascer de novo tem que nascer da água e do Espírito. Os apóstolos já estavam limpos pela água, ou seja, pela palavra que Jesus tinha pregado, e agora eles nasceram do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo. Aqui nós vemos pessoas comuns, pessoas da plebe, pessoas que não faziam parte da família do sumo sacerdote, pessoas que não eram reis, recebendo, não eram profetas também, recebendo o Espírito Santo. E assim se cumpre essa promessa. E o interessante é que essas pessoas começam a falar línguas estranhas, mas essas línguas eram compreendidas pelas pessoas que se aglomeraram ali devido ao grande alvoroço que houve no templo, perguntando o que era aquilo. E alguém chegou até a perguntar se aquelas pessoas estavam bêbadas.
E aí Pedro, tomando a palavra, diz, olha, isso não é possível, ainda é cedo ainda. Se a gente tivesse começado a beber de manhã, não dava para ficar bêbado ainda. O que vocês estão vendo aqui são as promessas se cumprindo. É o que falou o profeta Joel, que Deus derramaria de seu espírito sobre pessoas comuns. Aí ele disse, era porque a gente viu vocês falando na língua da minha terra natal. Meus irmãos, a festa de Pentecostes reunia judeus do mundo inteiro. Judeus que falavam os mais diferentes tipos de línguas. Então eles estavam falando línguas ali, Deus deu o dom para eles naquele momento, para eles falar línguas conhecida pelos ouvintes. Conhecida pelos ouvintes. Hoje nós não vamos entrar no mérito sobre o que é o dom de línguas, né? Nós estamos falando sobre o batismo no Espírito Santo. E o fato é que aconteceu esse batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar a igreja, como lá em João 14, a promessa nos diz que, no versículo 27, que o Espírito Santo estaria com a igreja para sempre, né? Ele estará convosco para sempre. Aliás, no versículo 16 que diz, né? Eu rogarei a meu Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo, ele habita a igreja, ele habita o corpo místico de Cristo, né? Irmão Reinaldo, e como é que eu faço para ser batizado nesse Espírito Santo? E nós vamos recorrer também à Bíblia. Vamos ver o que nos diz o texto de Efésios, né? Efésios, capítulo 1. Olha só. A gente vai ler a partir do versículo 13. O apóstolo Paulo diz claramente como é que a pessoa é batizada no Espírito Santo, né? Em quem também vós estáis, depois de ouvirtes a palavra da verdade, o Evangelho, eu estou lendo o versículo 13, Efésios, capítulo 2, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da glória de Deus. Tá claro, né? Você ouve a palavra de Deus, você crê, e no momento que você crê, a Bíblia nos garante que você é batizado no Espírito Santo. E isso acontece porque você é inserido na videira. O Espírito Santo, ele veio para sempre, para habitar o corpo místico de Cristo. Então, todos os cristãos do mundo inteiro, não é da igreja A, não é da igreja B, é todo cristão que creu em Cristo de verdade para a justiça, ele foi batizado no Espírito Santo, porque ele começa a fazer parte do corpo místico de Cristo. E o Espírito Santo habita o corpo de Cristo. O Espírito Santo habita a igreja. Qualquer coisa diferente disto é heresia. A Bíblia não nos ensina. Eu li vários textos bíblicos para vocês aqui, provando que você é batizado no Espírito Santo quando você crê. Eu vou repetir o versículo 13 de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Escute bem. Em quem também vocês estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido também, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é a promessa? É a promessa de Ezequiel 36, é a promessa de Joel 2, é a promessa de João 14, é a promessa lá de Atos, capítulo 1, que se cumpre no versículo 2. Esta é a promessa. Então, se você quer ser batizado no Espírito Santo, está em suas mãos, é sua responsabilidade. Você está ouvindo a palavra da verdade. Mas eu não ouvi ainda. Então eu quero pedir que você dê uma olhada nos outros vídeos que eu postei aqui. Que você busque na Bíblia. Mas eu não tenho uma Bíblia. Entre em contato comigo, que eu vou enviar uma Bíblia para você. Para que você possa conhecer essa palavra. Porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir.
e ouvir a palavra de Deus. E você ouvindo a palavra de Deus e você crendo, a Bíblia diz que no momento que você crê, você é batizado no Espírito Santo. Então, se você quer ser batizado no Espírito Santo, você pode ser batizado com o Espírito Santo neste momento, se você crer. No vídeo passado eu falei sobre ser cheio. Aliás, não foi no vídeo passado, né? Acho que foi há 3 vídeos atrás que eu falei como ser cheio do Espírito Santo. Eu devia ter gravado este aqui primeiro, para que você possa entender. Mas você só será batizado no Espírito Santo quando você crer. Ah, irmão Reinaldo, e como é que eu vou ter certeza que eu recebi esse batismo no Espírito Santo? E como é que eu vou ter certeza que minha fé é verdadeira, essa fé que eu criei? Aí eu aconselho que você dê uma lida na Bíblia, lá na carta de Tiago. Que Tiago vai discernir para você o que é uma fé verdadeira. E ele vai dizer que uma fé verdadeira, ela produz obras dignas de arrependimento. Então, se você diz que é batizado no Espírito Santo, mas você continua vivendo uma vida de prática de pecado, o que é a vida de prática de pecado? É quando a pessoa tem um pecado costumais, é o costume dele. Todo dia ele fornica, todo dia ele tem ele é adúltero, ele tem amante, ele não deixa amante. Ele rouba, ele continua roubando. Ele mente, ele continua mentindo. Ou seja, é a prática, é o modus vivendo deles. Então, se você vive essa vida, você não é batizado do Espírito Santo. A pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo, ele foge disso. E eu já falei isso várias vezes no vídeo anterior. Nos vídeos anteriores eu falei isso. Estou batendo toda vez nisso, né? Que o verdadeiro cristão que foi batizado no Espírito Santo, ele não vive no pecado. O pecado na vida dele é um acidente que acontece. Ele vive para evitar o pecado. Ele vive vigiando a cada instante para não pecar contra Deus. E é bem verdade que muitas vezes nós podemos cair, mas foi o acidente, não foi a prática. Então, é nisto que nós temos a nossa esperança, que nós somos batizados no Espírito Santo, como diz o texto de Efésios aqui, 1:13, quando nós cremos. Irmão Reinaldo, você ainda não falou desse batismo com fogo. Você citou o texto de Mateus aí, Mateus 3, e João fala de um batismo com fogo. E Jesus falou que ia batizar os apóstolos dele apenas com o Espírito Santo. Pois muito bem. O Evangelho, ele tem uma dualidade nele. É como uma moeda de 2 faces. O mesmo Evangelho que salva, ele também condena. E você pode continuar lendo o capítulo 3 de João. Olha eu citando João 3 mais uma vez. Que Jesus, na sua conversa com Nicodemos, ele vai dizer que quem crê em Cristo está salvo. E quem não crê já está condenado. E essa condenação que Jesus traz é o batismo com fogo. Repare bem o que diz o versículo 12 do capítulo 3 de Mateus. Em sua mão tem uma pá e limpa a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Esse fogo que nunca se apaga é chamado por nós cristãos de inferno. Nós conhecemos muito bem, ou espero que você conheça, a parábola do joio e do trigo. Um certo homem plantou o trigo e durante a noite o inimigo daquele homem veio e plantou no meio do trigo o joio. Gente, o joio é muito parecido com o trigo. Eu particularmente não conheço o joio, mas eu conheço plantação de arroz. E quando você planta arroz, o mato que nasce, as ervas que nascem perto do arroz, é muito parecido com arroz. E quando a gente vai cortar o arroz, ai meu Deus, o que é que a gente encontra muito carrapicho ali. Só Deus sabe que o quanto a gente já trabalhou na roça, a gente sofreu, né? A gente ia colher o arroz e o carrapicho era grande, né? E a gente cortava tudo, arroz junto com o carrapicho. Só que chegava o momento de bater o arroz. A gente batia, caía o arroz e ficava apenas a palha.
E aquela palha, meu irmão, não serve para nada. Então, aqui no contexto da Bíblia, ele fala do joio e do trigo, que eram plantas que existiam naquela época ali, que eles plantavam. E a Bíblia nos diz aqui, fazendo até uma analogia, que Jesus tem uma pá na mão para limpar a eira da planta, né? E aí, quando ele limpa a eira, ele pega o trigo, pega o cereal, coloca no armazém, e a palha que sobrou, ele joga no fogo que nunca se apaga. O fogo nunca se apaga. Isso fala da justiça eterna. Então, o batismo no Espírito Santo é estes que são selados com o Espírito Santo da promessa, como falou o texto de Efésios 1. Esses que têm seu penhor, ou seja, esses que já estão guardados no celeiro, e a palha queimada fala daqueles que irão para o inferno. Então, o batismo no Espírito Santo é a salvação. Nós fomos selados, aqueles que creram, com o Espírito Santo da promessa. Foram batizados no Espírito Santo quando creram. E em contramão estão aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo. Mas eles serão batizados com fogo, ou seja, serão lançados no fogo que nunca se apaga. Então, espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, né? Você pode ser batizado no Espírito Santo neste momento, ouvindo a palavra de Deus e crendo para a justiça. Você é selado com o Espírito Santo. Isto é o batismo no Espírito Santo. Entendeu? Isso é o que a Bíblia diz. Ah, mas fulano de tal diz que é diferente, que eu tenho que ter uma experiência, eu tenho que chorar, eu tenho que espernear, eu tenho que falar umas línguas, embolar minha língua e falar uma língua diferente que ninguém fala. A gente não vê isso na Bíblia. Nem mesmo no dia de Pentecostes, que foi a inauguração, quando o Espírito Santo veio habitar a igreja, a gente não vê isso. A gente vê as pessoas recebendo o Espírito Santo e falando línguas conhecidas, ou seja, as pessoas entendiam, as nações entendiam, né, o que os apóstolos, os discípulos estavam falando. Tanto é que você lê o livro de Atos, ele diz, olha, ele está falando a língua lá da minha terra, né? Isso é que é o batismo no Espírito Santo, né? Logo após é que nós vamos ter um problema na igreja de Coríntios, em que os irmãos começam a falar uma língua que não era deste mundo, né? Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar exclusivamente, estamos falando exclusivamente sobre o que é o batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é crer para a justiça. Você creu? Efésios 2:13 diz que você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então espero que tenha ficado bem claro o que a Bíblia nos diz através dos versículos que eu citei. E aí, quando você tem o Espírito Santo, aí você pode dizer, Senhor, me encha com teu Espírito Santo, me encha com teus dons, me encha com tuas maravilhas, para que eu seja capacitado para edificar a tua igreja. Porque o Espírito Santo vem nos capacitar para pregar o Evangelho, para viver uma vida santa e para o crescimento da igreja, para a edificação daqueles que estão na igreja. A Bíblia diz que Deus subiu ao céu e deu dons aos homens, né? Quando Cristo sobe ao céu, ele diz que leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens, né? E esses dons aqui acontecem através do Espírito Santo. Então, quero agradecer a todos que estão aí ouvindo essa palavra. A irmã Clineide, né? Quanto tempo que nós não nos vemos, né, minha irmã? Quanto tempo que a gente não conversa. Que Deus abençoe você grandemente aí em Fabriciano, né, Minas Gerais. Nossa, como é distante, né? Tive que ir uma vez aí visitar a irmã Clineide. Foi uma viagem muito distante para mim. E eu gostei muito de um doce que ela fez, chamado carrossel, né? Depois eu quero até que você me mande essa receita, para eu colocar lá no meu canal de Coisas do Rei, né? Volta e meia eu faço algumas receitas, o canal está um pouco parado esses dias, mas eu acho que o próximo eu vou fazer o carrossel. Eu quero que você me mande a receita, né? Um doce mineiro muito gostoso, né? Que Deus abençoe você e sua família, minha irmã. Meus irmãos, então é essa palavra que eu tinha para trazer para vocês esta manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar vossas vidas
E se você ainda não creu em Cristo, e você quer ser batizado com o Espírito Santo nesse momento, creia em Cristo. Como diz no meio evangélico, aceite Jesus, né? Aceite Jesus em sua vida. Embora a gente saiba que é Ele que nos aceita, né? A Bíblia vai dizer que foi Ele que nos escolheu e não nós que o escolhemos a Ele, né? Então que Deus possa abençoar a todos. Compartilhe também esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e tenha um bom dia. Amém.